Ou você, por meio de um vírus, consegue inviabilizar temporariamente toda a estrutura nuclear de um país, que naquele momento, o que você está dizendo, esse mecanismo de destruição mútua assegurada, ele deixa de existir. Pá, faz sentido total. Né? Aí só eu que te destruo. E Só de acabou. sacanagem. Caralho. Professor, você estava falando aí mais cedo do lance do impeachment sendo, inclusive, um processo natural da democracia que aconteceu no começo dos anos 90 e tal. Bom, a gente acabou de sair de um impeachment e agora a gente tem uma galera aí, porra, nervosa pra tirar o Bolsonaro. Num improvável cenário, na minha opinião, num cenário bem improvável de um impeachment do Bolsonaro, isso teria um impacto muito negativo para o Brasil nas relações internacionais? Olha, teve, assim, uma democracia, ela se consolida quando acontecem transições de poder da maneira planejada. Assim, impeachments acontecem, obviamente, eles são um pouco traumáticos, mas quanto mais a democracia consegue passar o poder de um governo que está terminando o seu mandato para outro, mais consolidada ela é, melhor vamos dizer, sua reputação também, sua estabilidade democrática. Né? O que aconteceu nos Estados Unidos é um sinal de uma democracia muito fragilizada, que é a pessoa derrotada não aceitar reconhece a própria derrota. A própria derrota. Então, o que a gente teve no Brasil, nos Estados Unidos foi uma transferência não pacífica de poder. Morreram pessoas. Né? Então, assim, o ideal, obviamente, é que você não tenha com alta frequência um impeachment. Por quê? Porque para futuros presidentes isso é um problema. Porque lá, vamos supor que ele vai sofrer um impeachment e o próximo presidente que viaja para um país e promete assim, vamos dizer, eu vou implementar um acordo de comercial, eu vou defender um acordo comercial entre o Brasil e seu país. Outro lado, se pergunta, será que esse cara ainda vai estar no poder daqui a um ano? Porque já que tanta gente está sofrendo impeachment. Então, no Peru, por exemplo, isso tornou-se um problema sistêmico. A maioria dos presidentes estava enfrentando o risco de impeachment. Então, era muito difícil negociar com o presidente peruano. Agora, no caso, obviamente você também pode dizer, um presidente que viola a lei e não sofre impeachment também é um problema. Porque daí a percepção de fora é alguma coisa lá não está funcionando bem. Porque existem leis claras e quando o presidente viola essas leis, a princípio ele deve sofrer as consequências disso, inclusive porque isso pode abrir um precedente de que qualquer futuro presidente está vendo o que está acontecendo e diz, olha, o cara conseguiu dar um jeito, então eu posso continuar no mesmo estilo, basicamente, sem me preocupar com As leis não me atingem. Que é, vamos dizer, o maior teste da democracia. Né? Se as leis atingem, assim, são aplicadas contra os poderosos. Então, eu, obviamente, converso muito com pessoas que justamente defendem o impeachment imediatamente, mas eu conversei muito com pessoas nos Estados Unidos que trabalharam para impeachar o Trump. E aconteceu 2 vezes, e 2 vezes o Senado não ratificou o impeachment. No caso americano é um pouco diferente. O presidente pode sofrer impeachment no Congresso e se mantém no poder. Aqui é diferente. Quando o Congresso vota por impeachar o presidente, ele já é afastado. Entendeu? O Congresso que é mais poderoso, então. Nesse sentido. Sim. E muitas pessoas que detestavam o Trump diziam é importante o Trump perder uma eleição. Porque se você tira ele de lá, ele para sempre vai dizer eu fui tirado de maneira legal. Tudo bem, agora ele perdeu uma eleição e mesmo assim diz que foi... Então, assim, eu acho que há bons argumentos e dos dois lados. E a gente está indo para o mesmo caminho aqui no Brasil, não tá? A gente Sim, vê o presidente puto com as urnas. O que é engraçado, porque ele foi eleito pelas urnas. Verdade, não reclamou. Não, e muitas vezes ao longo da sua carreira. Exato. Muitas vezes, repetidas vezes. Eu acho que a expectativa lá fora é que uma repetição do 6 de janeiro nos Estados Unidos, né? Ou seja, algo parecido aqui seria o melhor dos cenários. Ou seja, o que é? O presidente diz, o presidente é derrotado, não aceita, tem 5, 10 pessoas que morrem em confrontos,
Mas o A novo gente governo pode não assume. copiar essa parte aí, né? Sim, mas claro, mas digo, se for desse jeito, eu acho que seria um cenário até positivo. Consolida a democracia. Porque eu vejo poucas pessoas que hoje conseguem imaginar o Bolsonaro passando a faixa pro Lula, por exemplo, ou Dória. Nossa, acho impossível. Não, acho que pro Dória ele até também passaria, acho. mas pro Lula... Também acho. Então, Pro assim... Lula também não. O cara falou tanto, vai voltar o PT. Então- Eu acho que ele daria um golpe só pro Lula não voltar. Então, assim, eu acho que isso assusta muita gente hoje, fora, que inclusive investidores que estão pensando... Olham o mercado brasileiro e dizem, olha, eu vou ver o que acontece no final do ano que vem, porque se rolar bagunça, tiro, etc. Eu falei com um representante de um banco de investimentos, ele falou assim, a gente não gosta de tiro porque daí a gente não consegue entender quais serão as regras de investimento, como a economia vai reagir, etc. Então isso claramente é um problema. O risco político Brasil está super elevado. O dólar meio que reflete isso. O dólar, mas também os investimentos. Se você hoje a participação de investidores estrangeiros na bolsa brasileira é muito menor do que era antes. O né? que para nós pode ser positivo. Mas o que não... Você estava falando disso agora aqui. Pode ser. Aí eu não entendo muito de bolsa, mas pode ser uma chance de não, mas a princípio Porque, tem uma forte presença. Se o estrangeiro investidores saiu positivo. fora, quer dizer que se por acaso o Brasil melhora e a gente investe agora, quando os estrangeiros voltarem, que eles têm muito mais dinheiro que a gente, eles vão inflar a bolsa e quem estava investido antes ganha. Mas o investimento, obviamente, é fundamental também para viabilizar o crescimento. Sim, exatamente. Né? Ou seja, não, mas E a o gente tá investimento num momento- externo, né? que é crucial para viabilizar essa melhora. E a gente está num dólar alto, faria sentido pro cara Investir aqui investir aqui, porque o dinheiro dele vale mais. E a situação até pode piorar, porque se a taxa de juros nos Estados Unidos subir, que pode acontecer no momento, né? Porque tem um risco de inflação, aí muita gente tira o dinheiro daqui, coloca lá, porque tem um bom retorno. Sim. Sem E é muito muito, risco. exato, muito menos risco. Então, assim, eu infelizmente acho que a gente pode sim ter uma repetição com uma grande diferença. As Forças Armadas americanas não sonham com a volta para algum passado autoritário. Eles nunca ameaçaram um presidente civil, ou seja, controle civil sobre as Forças Armadas americanas é assim 100% seguro. Nunca houve uma dúvida sobre como as Forças Armadas iam se comportar no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. Aqui eu acho que tem muita dúvida. Tem muita dúvida. Então, mas muita mesmo. por isso muita gente de fora olha e diz, está acontecendo uma coisa parecida com os Estados Unidos, só que as Forças Armadas brasileiras, o que vão fazer? O resultado não vai ser o mesmo, talvez. Então, por isso eu acho que muita gente está agora dizendo, olha, eu vou aguardar um pouco o que vai acontecer. E isso é uma preocupação da comunidade internacional, porque o Brasil é uma das maiores democracias do mundo. E uma erosão da democracia brasileira representaria, inclusive para o governo americano, um desafio grande sobre como lidar com aquilo. Porque daí tem uma série de questões. Será que a gente vai isolar o país? Será que a gente... Nossa, é o fim do mundo essa porra acontecer. Então, se o Bolsonaro dar um golpe... Cara, é tão absurdo que eu acho que é impossível. Eu também acho que é impossível, porque seria a ultimate pau no cu do Brasil. Não, o quanto tempo o Bolsonaro sustenta um golpe no Brasil? O cara não consegue nem sustentar uma comunicação internacional. Vai sustentar um golpe. Cara do professor. eu uma também, risada do alemão é difícil. eu acho que a gente precisa estudar rupturas em outros países para ter uma noção.